Você sabe o que são custom hooks? Por que que eles são tão importantes aqui dentro do React? E como a gente pode criá-los? Tudo isso e muito mais a gente vai aprender agora nesse vídeo e tirar todas as suas dúvidas sobre os custom hooks. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, se você acompanha um pouco mais de tempo aqui o canal, você sabe que eu sempre falo sobre custom hooks, certo? E por conta disso eu recebo bastante dúvida sobre os custom hooks do React. Desde dúvidas mais iniciantes até dúvidas mais avançadas. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, para ser um guia mesmo sobre os custom hooks aqui dentro do React, tá? Então se você curte o conteúdo aqui do canal e quer ajudar, deixa o seu like, cara, e compartilha o vídeo aí, né, para que mais pessoas possam aprender. E muito obrigado a você que é inscrito aqui no canal, porque você faz parte da minoria. A maioria que assiste aqui o canal não são inscritos, beleza? Mas, bora pro vídeo. Bom, eu vou seguir um padrão aqui, um pouco diferente do que eu venho acostumado, que eu tô acostumado aqui no canal. Que é o seguinte, eu vou pegar alguns componentes aqui que a gente já viu em outros vídeos aqui do canal, só que eu vou refatorar eles com base no que eu vou te explicar agora, beleza? Então, tem 4 exemplos aqui, 2 estão mais ou menos meio caminho andado, certo? Com a parte dos custom hooks, e 2 não. Então, a gente vai fazer isso daqui junto, beleza? Bom, primeiro, o que são custom hooks, né? Pra gente já tirar essa dúvida aí do caminho. Pensa nos custom hooks como se eles fossem componentes. Um componente no React ele não é uma função que retorna um JSX? Pois é, pensa nos custom hooks como se eles fossem parecidos com os componentes. Só que qual que é a diferença? Eles não retornam o JSX, tá? Ou, né, pelo menos não deveriam retornar. Tá? Se você tem algum custom hook que ele retorna um JSX, dá uma olhadinha aí, porque né, você está criando, na verdade, um componente, não é um custom hook. Mas enfim. Então, é interessante. Pensa nisso. Você sabe o que são componentes, né? Se já assistiu os vídeos aqui no canal, você sabe o que são componentes aqui dentro do React. Basicamente, funções que retornam de JSX. E os hooks, os custom hooks, são funções que aí, só que em vez de retornar JSX, eles vão retornar variáveis aqui do JavaScript, beleza? Tá. Por que que a gente deveria criar, segunda dúvida, né? Por que que a gente deveria criar custom hooks? Essa é uma dúvida também bastante recorrente. E se você, né, já assistiu alguns vídeos aqui no canal, tem alguns vídeos que eu já explico sobre isso, né? Eu vou mais a fundo sobre os custom hooks. Inclusive, eu vou deixar passando no card aí agora, para você dar uma olhadinha. Tem 2 vídeos onde eu explico da teoria na prática, só focado em hooks do React, né? Como é que eles funcionam por baixo dos panos e tudo mais. Recomendo bastante. Mesmo você que é iniciante, dá uma olhadinha lá. Mas esse conteúdo é mais voltado para quem está intermediário, mais avançado ali no React, para entender como é que as coisas funcionam, né, por debaixo dos panos. Beleza. Mas, por que a gente deveria criar custom hooks? Custom hooks são muito interessantes aqui para a gente reaproveitar a lógica, certo? Então, para isolar a lógica também, a parte de regra de negócio do seu componente, da sua página, é importante você... E o que seria, né? Você que está se perguntando, o que seria essa parte de lógica, a parte de regra de negócio, etc. Aqui, ó, isso aqui seria um exemplo. Então, o meu componente, ele tem que ser... a única responsabilidade dele deve ser renderizar, certo? É a parte visual. Tá, esse componente aqui tá aqui em tela aqui, mas ele não é o foco desse vídeo, tá? Eu vou focar mais do lado esquerdo aqui do código mesmo. Mas o componente, a responsabilidade dele deve, né, ser apenas renderizar para o usuário. Então, toda essa parte aqui que vem antes do return, isso é uma parte de lógica, certo? Então aqui, ó, aqui eu estou importando o meu hook aqui do React Hook Form, tem a parte de validation aqui, de esquema do meu do Zod, né, que é do formulário aqui. Tem essa outra parte aqui que também é do React Hook Form, tem a minha função de submit e por aí vai. Aqui seria a chamada API, né, caso a gente tivesse alguma API aqui. Então toda essa parte aqui que não é, né, que não é o visual, seria a parte de lógica, né, a parte de regra de negócio aqui. Quais que são as vantagens, né, as vantagens da gente criar um custom hook? Bom, são inúmeras, né? Desde da gente separar os conceitos mesmo. Então, a parte de lógica do componente, imagina que a gente tem um componente, esse carinha aqui no caso aqui, que é esse formulário de validação.
A parte visual dele vai estar em um local, a parte de lógica dele vai estar em outro. Então, só por aí já valeria a pena a gente criar nesses custom hooks, né? Mas não é só por conta disso. Se você está iniciando no React ou está aprendendo testes agora, um dos desafios maiores que a gente tem aqui dentro de componentes, imagina componentes bem grandes, que tem bastante lógica dentro dele, e fica difícil da gente testar, porque a gente vai ter que testar a lógica junto com a parte visual, sendo que, né, deveria ser a gente testar a parte de lógica e depois testar a parte visual, mas assim, a ordem pouco importa, mas o importante é que a gente tenha esses dois conceitos separados, que facilita muito os nossos testes, facilita a manutenção e etc, né? E custom hooks também a gente pode utilizar eles para lógica também que é compartilhada. Então, se você tem algum trecho aqui que está sendo bastante utilizado não só nesse componente, mas em outras páginas, pô, seria da hora a gente criar um custom hook para ele e reaproveitar ele em vários pontos, né? Então, se caso a gente precisasse de alterar alguma coisa desse hook, dessa lógica, a gente iria num ponto central, mudaria lá e, né, automaticamente isso já seria refletido no restante que está utilizando ele. Então, existem várias, né, vantagens da gente utilizar os custom hooks. E, beleza, como que a gente pode criar os custom hooks, né? Vamos lá. Eu tenho alguns exemplos aqui de custom hooks que já estão prontos e depois a gente vai refatorar aqui para o final, tá? Esses dois carinhas aqui que eu comentei com vocês no início. Então, tem esse vídeo aqui, onde eu explico a parte de custom hook, né? Com a gente criando esse use counter aqui. Aqui a gente pode já ver alguns detalhes que a gente vai utilizar daqui a pouco, tá? Custom hooks, a gente, né, por padrão, não necessariamente, mas assim, por convenção, é interessante a gente utilizar o use como prefixo. Então, use, se for um custom hook de uma página, poderia ser use e o nome da página, o nome do componente, certo? Então, se você tiver um componente, por exemplo, products, você poderia criar um use products, entendeu? Para separar a parte de lógica de products dentro desse custom hook aí. Então aqui a gente tem esse custom hook, né, use counter, e aqui dentro, né, eu tenho meu componente, eu tenho dois componentes aqui, na verdade, ó. Tem esse componente aqui, que poderia ser uma página, certo? E tem esse outro componente, então os dois estão utilizando o mesmo custom hook, certo? Então, porque senão o que aconteceria? Eu teria que ter uma parte de lógica bem parecida em cada um deles. Então teria que ter um estado, teria que ter essas funções aqui de increment, decrement, reset. Aqui eu estou utilizando só o increment, mas, né, eu teria que copiar e colar o código aqui, enfim. Agora não, tá tudo centralizado em um ponto só, certo? Mas, né, na vida real, isso aqui foi a maneira mais didática, né, de mostrar, mas na vida real você não vai criar um custom hook aqui dentro, né, junto com o componente, né. Aqui, inclusive, tem dois componentes, a gente separaria isso daqui, né. Mas, por fins didáticos, né, fica mais simples assim. Mas, na vida real, o que eu faria? Eu criaria uma pastinha hooks, certo? Aqui dentro de hooks, eu criaria aqui, nesse caso, o use counter TS, tá? Porque não é TSX, a gente não vai retornar JSX desse hook, certo? Então ele igual eu falei, ele é uma função de JavaScript, tá? A gente aqui está utilizando JavaScript, por isso que é TS, mas é uma função JavaScript. Então eu vou vir aqui, vou separar esse cara, recorto ele daqui, jogo pra cá. Aqui eu vou ter que importar o use state, né, do React. Aqui eu criaria um index TS também. E aí eu exportaria aqui o meu use counter. Aqui ele não vai ter nada porque eu não exportei ele lá, né? Então eu vou vir aqui, ó, dar um export aqui, ou poderia dar um export aqui embaixo também, tá? Dessa forma aqui, né? Use counter. Tanto faz, né? Tanto faz aqui. Então eu vou vir aqui, vou exportar ele. E aí agora, aqui dentro, eu vou importar esse carinha. Pronto. Não preciso desse cara aqui mais. Então, olha o quanto ficou mais enxuto ainda, né? O meu componente. Na verdade aqui, a gente poderia separar isso aqui no componente também. Então, eu poderia criar uma pasta components aqui dentro, né? Se fosse um componente que seria utilizado só nessa página, eu poderia criar uma pasta components aqui dentro e jogar lá para dentro seguindo esse mesmo padrão. Criaria o nome criaria uma pasta components, aí dentro dela uma pasta com o nome do componente, o componente em si, .tsx, e um index para exportar tudo que tem lá de dentro da pasta components. Mesmo padrão que a gente utilizou aqui em hooks, certo? E aqui também a gente poderia, se fosse o caso da gente criar os testes, né? Eu criaria aqui um
use counter spec ts, certo? Para testar ele. Então por isso que eu separei ele aqui dentro. E aí se você tiver outros custom hooks aqui dentro também, seria interessante a gente criar pastas, né, para cada um, para ficar mais organizado a questão do hook e o teste, né, junto. Mas é questão de gosto mesmo, tanto faz. Perceba que eu tô com duas pastas que chamam hooks aqui, não se apegue nisso, tá? Essa pasta hooks aqui, lá de fora, ela é só a minha rota, tá? Que eu tinha chamado de hooks, que eu tinha mostrado isso num vídeo aí do canal, que eu vou deixar aí passando também nos cards aí. E na descrição, só lembrar, colocar na descrição também. Bom, beleza, acho que a gente conseguiu entender como é que a gente cria e onde que a gente vai criar, né? Então, a gente cria dessa forma e a gente... Onde que a gente vai criar, geralmente, se for um custom hook relacionado àquela página ou componente, eu criaria uma pastinha hooks lá dentro. Certo. Agora imagina o seguinte. Imagina que a gente tenha uma pasta, um componente, uma página, né, um componente, que ele utiliza mais de um custom hook. Como é que você faria? Aqui um último exemplo aqui, né, antes da gente abordar esse tópico, que é tem um vídeo também, né, onde a gente utiliza a API do ViaCep para preencher um formulário, né, de cadastro de endereço com base no CEP. Então o usuário ele vai digitar o CEP e aí, com base no CEP a gente vai bater na API do ViaCep e vai preencher o formulário aqui. Então tem zip code, o número da rua, o nome da rua, o número, né, o setor e por aí vai. Dá uma olhadinha também, vou deixar o card passando aí também. E aqui, né, tem o meu custom hook, então tá toda a parte de lógica aqui dentro. E inclusive esse vídeo é bem interessante, que a gente faz todo esse preenchimento, a gente bate na API do ViaCep, que é uma API de verdade e tal. A gente bate na API do ViaCep e tudo isso e preenche o formulário sem utilizar estado, tá? Então não tem nada de use state aqui, ó. Não tem use state nesse hook, certo? Então a gente faz toda essa atualização sem utilizar estado. Então é bem interessante para você dar uma olhadinha aí, que é uma maneira bem massa pra gente ver que tem muitas vezes a gente utiliza os estados sem muita necessidade aqui dentro do React, tá? Bom, feito isso, eu vou vir aqui agora, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai criar agora na mão aqui um hook para esse cara, tá? Então aqui eu vou criar um hooks barra useForm.ts. Vou criar aqui um useForm.ts, useForm mesmo, tal. E aí eu vou pegar essa parte de lógica aqui, ó. Tudo isso eu vou recortar daqui e vou jogar pra cá. Aqui eu vou ter que fazer os imports. Deixa eu ver de onde que tá vindo isso. Ah, tá, eu não tô exportando. Então, antes disso, eu já vou vir aqui, ó. Dentro na raiz daqui do meu componente, da minha página, eu vou criar um esquema para separar ele aqui também, tá? Então eu vou pegar esse esquema aqui, ó, e vou jogar para cá. Aqui eu vou ter que importar o Zod, né? E aqui, o que que eu faria? Eu criaria um arquivo de types aqui também, tá? Então essa aula já tá indo além dos somente os custom hooks, né? Eu tô te dando algumas dicas gerais aqui também que pode te ajudar no dia a dia. Então eu vou importar esse esquema aqui. Opa. Export esquema, salvo isso daqui. Aí eu venho aqui e vou importar esse esquema daqui e aqui eu dou um export, beleza? Preciso do meu Zod aqui também. Show. Então eu tenho o meu arquivo de esquema, tem um arquivo de types que é com base no esquema, certo? Então se eu passar o mouse aqui em cima, tá aqui a tipagem. Vou voltar no meu custom hook agora. Vou importar aqui de types. O esquema vem de esquema mesmo. Tudo aqui, né, do meu componente form. Vou importar esse aqui do React Form, isso aqui também. E beleza.
Ah, tá. Entendi. Não posso ter o mesmo nome aqui, ó. Entendi. Então eu vou vir aqui, ó. É porque... Qual que é o problema aqui, ó? O meu hook, ele vai chamar useForm. E o hook do React HookForm também chama useForm. Então, tá dando conflito. O que eu vou fazer? Vou importar aqui. E vou falar que ele é o useForm. React HookForm. Não ficou dos melhores nomes não, mas por enquanto vai servir. Beleza. Então, a gente já tá com tudo certo aqui. O que a gente vai fazer agora? O que eu preciso lá no meu componente, né? Vou diminuir aqui, ó. Exatamente. Então, a gente precisa do fields, do control, do errors e depois das funções. Essa handle submit é a que a gente criou aqui, ó. E o restante... Aliás, não. Minto. Essa handle submit é do React HookForm. Certo? E essa handle submit form, essa daqui que é o que a gente criou, que aqui seria a chamada API ou algo assim, certo? Beleza. E aí eu posso vir aqui agora. E todas as outras funções aqui, eu gosto de separar assim, tá? Então, inicialmente isso aqui é questão de organização mesmo, tá? Não vai interferir em nada aqui. Mas eu gosto de separar aqui e coloco o que são variáveis e os que são funções depois. Mas isso é questão de organização. Agora eu posso vir aqui. Eu vou importar exatamente isso. Só que não é daqui, tá? Eu vou apagar isso aqui, apagar... Esse aqui também eu não estou utilizando. Esse useForm aqui, ó, é do meu hook. Aqui. Não. Da onde que ele tá vindo? Desse cara. Então aqui eu vou importar, ó. Append, control, errors, fields, handle submit form e remove. Aí, né, seguindo aquele padrão, posso vir aqui, jogar pra cá. Beleza. Meu control aqui eu nem estou utilizando, né? Inclusive. Então eu posso até tirar ele daqui. Tirei daqui, não estou utilizando. Talvez faça até sentido eu não exportar ele aqui também. Beleza? Então, a gente fez aqui, certo? Então agora, olha só. Nosso componente agora ele é só visual. Então toda a parte de lógica está centralizada onde? No meu hook. Certo? Então, beleza. E aí, de quebra, né? A gente separou também o schema. Separou o type. E o nosso custom hook. Show, né? Um outro ponto aqui que a gente poderia fazer é o seguinte, que é a dúvida que eu tinha comentado naquela hora e eu não respondi. E se o componente página precisar de mais de um custom hook? Então, a importação de vários hooks, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, aqui nessa página o use SEP, que é o hook, né? O custom hook dessa página de SEP, certo? Inclusive, ele tá até aqui, ó. Aqui, ó. É esse cara, certo? Como é que a gente faria se a gente precisasse aqui dentro dessa página de SEP de um outro hook, do aquele useForm que a gente tinha criado ali atrás? Só um exemplo, tá? Nessa página aqui não precisa, porque tem uma dúvida que eu acho muito válida, que é assim: tudo que é hook a gente pode importar dentro do custom hook aqui dentro da página, porque assim, a parte de um dos objetivos aqui de criar esse use SEP não foi a gente separar toda a parte de lógica referente a esse componente. Então, se eu precisasse de um outro custom hook criado pela gente, por exemplo, eu importaria ele aqui dentro do meu custom hook da página, ou importaria ele aqui, né, dentro da página mesmo. Aqui, você pode importar ele aqui dentro da página mesmo, tá? Como ele é um custom hook, não tem problema. Então, eu posso vir aqui e... Aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu precisasse aqui do, sei lá, do fields, entendeu? Então, eu tenho o custom hook da página e esse fields aqui, ele vem de um outro hook que também é um custom hook, mas não tá aqui dentro. Mas, repara que a gente não feriu aquele princípio que eu comentei. A parte de lógica ainda está centralizada nos custom hooks. Por mais que esse carinha não esteja aqui dentro, no mesmo nível do componente, ele também é um custom hook, certo? Então, a gente mantém esse conceito. Isso é bem importante a gente entender, tá? Então não tem necessidade de a gente pegar esse cara. Não, eu vou, para deixar toda a parte de lógica simplificada aqui e importar apenas o custom hook, não, eu vou remover ele daqui e importar ele aqui dentro. Você poderia fazer isso? Poderia.
mas não tem necessidade, tá? Você poderia importar aqui dentro também. Pra mim faz até mais sentido importar aqui, tá? Então, eu acho que essa é uma dúvida bem válida, assim, que eu recebo bastante, inclusive, de como que a gente pode importar ali, como que a gente pode lidar com isso, com componentes, páginas ali que precisam de mais de um custom hook. Então isso é bem importante. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida também, deixa nos comentários aí. E tiver sugestão também, tiver uma outra dúvida que você quer que eu traga aqui pro canal para responder. Eu tô até pensando em criar um quadro, né, pra gente, de perguntas e respostas aí, pra gente ir trocando ideia e eu tentando ajudar vocês aí o máximo que eu conseguir, beleza? Eu tô pensando também, galera, acho que eu não sei, né, quando que esse vídeo vai sair, mas dependendo do momento que ele sair, talvez já tenha até rolado, mas a gente fazer uma primeira live aí com o canal, né, pra gente ir trocando uma ideia, uma live aí à noite. Eu ainda tô pensando num dia legal aí pra gente fazer isso. E o tema também que a gente vai abordar, mas deixa nos comentários aí sugestões. Eu tô pensando em falar alguma coisa de carreira, né, pra ajudar bastante a galera aqui, somente quem tá tentando entrar no mercado. Então a gente pode fazer uma live aí trocando ideia sobre isso, beleza? E um outro ponto também, eu tô pensando em ativar a parte de membros aqui do canal. Mas ainda tô, né, vendo ainda o que eu consigo agregar, né, para vocês aqui que vão participar dessa área de membros aí. Para não ser algo... Para ser algo que de fato agregue, né, para quem puder aí ajudar ainda mais o canal, beleza? Mas a gente vai trocando ideia, sempre fica ligado na aba de comunidade do canal, que sempre estou postando aí atualizações aí sobre os conteúdos aqui do canal. Beleza? Então, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários, como eu falei anteriormente. Em qualquer dúvida também, dúvida, sugestão, né? Pode falar aí, não tem problema nenhum. Então, valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.